paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que você está em pé, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. Epístola aos Romanos, capítulo 1. Glória ao nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1. Uma vez que estamos no culto de missões, seria quase que um pecado não passarmos pela vida do apóstolo Paulo, que foi, depois de Cristo, o maior missionário conhecido nas Escrituras no seu tempo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer aos irmãos pela saudação de bem-vindo, que foi extensiva a mim, ao meu companheiro, irmão Alessandro Rolim, que veio da cidade de Castro e vai estar retornando hoje, que tem sido um gigante da oração, nos ajudado no ministério. O meu irmão Valdir, o evangelista irmão Valdir, que formulou o convite para nós. Obrigado. Era para nós ter vindo na quarta, mas deu aquela chuvarada toda, E aí o irmão então postergou a agenda para hoje. Eu dirijo uma congregação menor do que essa, mas também tão animada quanto os irmãos. E ficaram lá hoje com o nosso segundo dirigente. A minha esposa não veio porque é regente do ciclo de oração e tinha uma tarefa para fazer. Então deixei ela lá e vimos para cá, por isso do nosso atraso, Que eu moro no Uberaba, dirijo a igreja no Cajuru e daí vimos para cá. Então, para a glória do nome do Senhor. E eu ainda vi também o pastor da congregação, claro, que está cedendo a nós a tribuna, e eu subo com muito respeito e muita honra pela tribuna onde a palavra de Deus é anunciada. Eu estava pregando no Caiuá sexta-feira e eu estava sem o carro, minha esposa ficou com o carro, e eu falei, meu irmão ficou todo preocupado, inclusive o irmão Valdir vai estar ministrando lá, numa campanha que está tendo lá, e eu falei para ele, eu ainda sou crente, meu filho, eu ando de ônibus, não tem problema não, eu vou e cheguei em casa 1h da manhã, porque peguei o último ônibus lá no terminal do Centenário para poder ir para casa. E às vezes a gente fica, eu vou na igreja, hoje está chovendo, tem que pegar ônibus, mas hoje nós vamos analisar a vida de um homem que mudou a história da pregação do Evangelho no primeiro século da igreja, que é o apóstolo Paulo. Tem pessoas que dizem que depois de Paulo nunca houve um missionário como ele. Eu tendo a discordar dessa fala, porque temos missionários hoje, inclusive na África, que estão abalando o mundo com a palavra de Deus e a pregação do Evangelho. Porque a Bíblia é quem diz isso, e não eu. A Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus falou, vocês farão obras com as que eu faço, iguais, e farão maiores ainda. Ele não estava limitado só a Paulo. Tem um missionário alemão chamado Reinhard Bonk. Ele já ganhou em 10 anos do seu ministério, que são 30 na verdade, mas só em 10 anos do seu ministério ele ganhou 54 milhões de almas para Jesus. Agora, se isso não arrancar uma glória a Deus da sua boca, eu não sei o que vai fazer você dar glória hoje aqui.
Um homem com a sua equipe, é claro, mas debaixo da unção do Espírito de Deus, ganhou 54 milhões de habitantes. Curitiba, segundo o censo de 2010, se não me engano, 2012, estima que só na capital mesmo tem 1.800.000 pessoas. É como se ele tivesse ganho 25 Curitibas para Jesus. Completamente. Homens tremendos que Deus tem levantado na terra. Mulheres, então, o que dizer das mulheres que estão anônimas ao ministério, porque Deus deu o ministério aos homens, isso é bíblico, mas que ganham almas todos os dias para Jesus. Mulheres como a minha amiga da Igreja Presbiteriana Renovada de São Paulo, Vera Lúcia Rissato, que está há 14 anos na Angola e já está com 3 igrejas abertas, abarrotada de gente. Então nós sabemos que Paulo foi o precursor da obra missionária, mas o eco da missão que ele começou em Jerusalém e chegou até o Ilírico, né? O sul da Rússia. Quando você olha no mapa, isso é assustador, dá medo até. Quando você pega um mapa para analisar as obras de Paulo, e por 2 vezes pelo menos ele foi impedido pelo Espírito de Deus de chegar na Europa. Visão missionária é o que tinha dentro da mente do coração do apóstolo Paulo, que queria sitiar, ou melhor, situar uma base missionária em Roma. Os irmãos, por certo, na escola bíblica dominical desta manhã já analisaram o texto que Paulo não queria ir para Roma para conhecer o anfiteatro do Coliseu. Ele não queria ir para Roma para conhecer as grandes estátuas que existiam na cidade de Roma, a capital do Império Romano. Paulo queria ir lá para situar, estabelecer uma base missionária e dali alcançar a Europa inteira para Jesus. A visão de um homem não pode ser mais limitada. Um homem de Deus e uma mulher de Deus nunca pode limitar a sua visão. A sua visão tem que ser ampliada 10, 100, 1000 vezes, até que Deus fale para você parar de ampliar a sua visão. Porque Paulo está em Jerusalém fazendo a obra de Deus, começando as obras missionárias, as viagens, e ele tinha uma visão tão expandida que o Espírito de Deus dizia: para de expandir a tua visão, deixa que a minha obra sou eu que comando. Aleluia! E eu acredito que nesta noite a palavra de Deus veio a nós, porque ela tem alvos específicos neste santuário, e Deus vai fazer aquilo que a Bíblia recomenda, vai alargar a nossa mente de forma que nós não vamos mais enxergar a igreja como a igreja está sendo apresentada no século 21, como um lugar que a gente vem passar o tempo. Não, nós chegamos aqui nesta noite e desde o primeiro crente que entrou neste santuário, o Espírito de Deus já estava movendo o mundo de Deus aqui, e o mundo espiritual de Deus vai revelar coisas tremendas para mim e para você nesta noite, de forma que amanhã, segunda-feira, nunca mais será igual para você de novo, porque você vai entender que o Deus que te chamou você para ser uma pessoa que enxerga o mundo pelos olhos do Espírito de Deus. Os irmãos já vieram na escola, mas não custa a gente repetir um pouquinho da aula, até porque talvez alguém quis descansar um pouquinho mais hoje e não veio para a escola dominical. Então hoje você vai ter a chance ou o benefício de receber o ensino que os irmãos receberam de manhã, agora à noite. Você que veio vai dar aquela recapitulada, vai reforçar o que você aprendeu, e você que não veio vai ver que você perdeu a bênção de manhã e que Deus teve misericórdia de você e vai te dar a bênção agora à noite. Mas domingo que vem de manhã, você quem é o coordenador da escola? Quem é que cuida? Irmão Valdecir. Cadê? Irmão Valdecir, você vai ver que a escola dominical vai ter um crescimento, porque os irmãos vão entender que a maravilhosa graça é um assunto atual e que os crentes precisam estudar a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Ele deu um amém porque ele crê na palavra do Senhor.
Paulo, quando está escrevendo essa carta aos irmãos da cidade de Roma, capital do império, Paulo está com um desejo. Estudiosos divergem um pouco sobre a fundação da igreja lá. Alguns dizem que os vendedores de púrpura, aquele casal abençoado, foi quem fundou. Outros dizem que eram aqueles helenistas que estavam no dia do Pentecostes, e não há uma concordância, até porque não há registros de quem realmente fundou aquela igreja. Há especulações sobre a fundação da igreja de Roma. E Paulo está fazendo as viagens missionárias, está em Corinto. Ele está situado em Corinto. Alguém disse que ele estava enfermo, porque Tércio tem que participar da composição da carta, quase que nenhum ditado de Paulo. Mas que não é um caso da gente analisar aqui agora. E Paulo está escrevendo a carta para essa igreja, porque Paulo tinha um desejo no coração. Paulo tinha um anseio. O anseio dele, como já disse aqui anteriormente, não era de ir conhecer a colossal cidade de Roma. O desejo dele era ir reafirmar a fé dos irmãos que estavam em Roma. Porque Paulo era aquele professor de escola dominical que não aceita um ensino contraditório às Santas Escrituras. Paulo era aquele tipo de obreiro que prezava com um ensino saudável para a igreja. Então, uma vez que ele sabia que havia uma igreja em expansão e em crescimento em Roma, o desejo dele era ir lá doutrinar aquela igreja. Ir lá para dar base teológica para eles. Por isso a carta aos Romanos, das suas epístolas, é aquela que mais fundamenta a doutrina cristã sobre a salvação, sobre a regeneração, sobre a pecaminosidade do homem, sobre a necessidade do homem ter uma nova vida em Cristo, plenamente nova. Em Romanos que nós vamos aprender que em Cristo nós somos livres. E nós precisamos, já antes mesmo de eu começar a pregar depois desta introdução, entender que a igreja está vivendo um tempo crucial nos dias de hoje, aonde estão apresentando evangelhos paralelos ao de Cristo, aonde diz que o mundo é quem está vivendo a liberdade e que a igreja precisa conquistar a liberdade que o mundo vive. Mas eu tenho por contrário a esta pregação, porque uma vez que nós somos igreja, lá naquele termo grego, eu não gosto muito de ficar usando esse negócio grego, porque parece que a nossa Bíblia é meio falsa, quando a gente fica apresentando outros contextos da palavra. A Bíblia que nós temos, diz Paulo, ela é digna de toda aceitação, porque ela é perfeita em Deus. Mas o termo eclesia, ou eclésia do grego, quer dizer que nós fomos tirados para fora do contexto do mundo. Nós fomos arrancados, chamados para sair de dentro de um mundo pseudamente livre. Quem é livre de verdade somos nós nesta noite, e não o mundo lá fora. Por quê, irmão Genival, é que nós somos livres? Nós somos livres por vários motivos. O primeiro, que para ser feliz eu não preciso fumar maconha para dar risada e para me alegrar. Eu não preciso beber cerveja, beber vinho, beber pinga para me sentir relaxado. Quando eu quero me sentir relaxado, sabe o que eu faço? Eu faço o que eu fiz hoje à tarde, quando eu estava orando a Deus para vir pregar. Eu dobrei os meus joelhos na beirada da minha cama, e o Espírito de Deus entrou dentro daquele quarto, aleluia, e colocou a minha alma nas suas mãos. E quando eu levantei relaxado, eu levantei mais confortável comigo mesmo, porque eu não preciso de subterfúgios para ser feliz. Eu tenho a presença de alguém dentro de mim que me faz ser feliz completamente. É isso que o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ou vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, e que dentro de você habita o Espírito de Deus? E se o Espírito de Deus habita dentro de mim, eu não preciso de cachaça, eu não preciso de drogas, eu não preciso de ficar assistindo telenovelas para satisfazer o meu coração. Eu tenho a Bíblia Sagrada, que apresenta peças formidáveis para o meu coração. Mas é porque lá quando eu assisto a novela, me encanta o enredo. Quer ver qual enredo me encanta? Me encanta no dia que os juízes
rei sobre ele. Ah, que enredo maravilhoso de alguém que perdeu alguma coisa e resolve orar para encontrar, e resolve servir a Deus para encontrar. E nesta noite eu estou acreditando que tem crentes que estão orando porque perderam muitas coisas, perderam a paz, perderam a esperança, perderam a convicção. E eu, na qualidade de pregador, ministro do Evangelho nesta noite sobre vós, eu digo que Deus fará restaurar e restituir coisas tremendas e profundas que foram perdidas, porque é o profeta de Deus que vai liberar palavras sobre você. E se você acredita, levante uma das suas mãos e dê um brado. Quiser que a sua alma seja plenamente preenchida e completa, pare de assistir telenovelas, pare de assistir as porcarias da Rede Globo e se mergulhe nas páginas da Bíblia Sagrada, e a tua alma será cheia, aleluia, de paz e de alegria plena. Fecha a revistinha da Veja, fecha um site de entretenimento e entra um pouco mais na palavra de Deus, e você vai ver que Deus vai te levar por águas mais profundas. Quando o diabo entrar na tua casa, e ele entra, alguém diz que ele não entra, mas a Bíblia diz que ele é sagaz, e ele é a serpente antiga que enganou Adão e Eva no estado de perfeição. E tem crente batendo no peito dizendo: ele a mim não engana. Imagine se não manter na oração, se não manter no estudo da palavra, se não manter no jejum, ele engana sim, ele é perito no assunto. Enganou aquele que Deus disse: esse é meu amigo. Abraão foi enganado pelo diabo, Moisés, o grande profeta, foi enganado pelo diabo, os juízes foram enganados, reis e sacerdotes foram enganados. O que dizer da geração do século 21 que não ora, que não estuda a Bíblia, que jejum nem sabe mais o que é? São presas fáceis. Mas nesta noite eu vim dizer que Deus vai despertar a tua alma, você voltará a orar e jejuar, e o Espírito de Deus revelará quando Satanás vir contra a tua casa. Paulo está escrevendo a carta porque ele queria edificar a igreja. A igreja precisa de ensinamento bíblico. Chega desse modismo que nós estamos vendo na atualidade, modismos malignos que o diabo está introduzindo sorrateiramente na igreja. Eu me converti pouco tempo, temos 13 anos. Antes eu me converti 14 anos, mas quando eu me converti, os jovens aceitavam Jesus, e o pastor e os dirigentes de mocidade ensinavam o jovem a buscar batismo com o Espírito Santo, a buscar dons espirituais, a buscar santificação e separação do mundo e do pecado. Hoje o que nós encontramos quando um jovem converte, já diz assim: ó, a próxima encontro vai ser na pizzaria ponto XYZ. Não tem mais um encontro para tomar chá e pipoca na casa de outro, mas antes do chá e da pipoca é pelo menos 30 minutos de joelho pedindo: Deus, batiza os novos convertidos com o Espírito Santo. Precisamos fundamentar a igreja no ensino bíblico. Eu assumi a congregação onde sou dirigente, não tinha culto de ensino, e eu cheguei lá, não podia chegar mexendo logo, quebrando tudo, né? Porque senão a gente se arrebenta inteiro. Tem que primeiro orar e jejuar e pedir sabedoria de Deus. Tinha um culto de campanha, e eu sou de campanha, eu adoro, eu não gosto de campanha da glória, mas não tinha culto de ensino. E nós fazíamos as campanhas, botava jejum e oração, ia para um monte, etc. Ó, enchia, lotava de crente. Vinha até, faltava trazer um cachorro e um papagaio para vir dar glória a Deus na igreja. E um dia o Espírito de Deus na madrugada falou comigo: para com os cultos de campanha e introduz o culto de ensino no lugar do culto de campanha. Falou comigo. Eu temia, achando que era meu coração que estava falando comigo, mas fiz. Obedeci a voz de Deus. No primeiro culto foi 6 crentes, e nossa igreja tem uma capacidade para 93 pessoas sentadas, e se apertar cabe mais 110. 6 crentes no culto de ensino, 6 somente. E eu comecei a orar e jejuar a Deus, dizendo: Senhor, eu acho que eu errei na escolha, porque os crentes não estão vindo para a igreja mais. E o Espírito de Deus disse para mim: quando esta casa encher no dia de culto de ensino, você poderá voltar a fazer os cultos de campanha, porque eu não vou mais abençoar a minha igreja enquanto eles não desejarem ter um relacionamento profundo comigo.
coragem para entregar uma mensagem dessa para a igreja onde você é pastor? Você tem que ter coragem de fazer isso, porque a membresia vai embora, as entradas financeiras caem e alguém vai questionar você. Mas ainda que isso aconteça, Deus está no céu sob controle de todas as coisas e jamais deixará a sua obra perecer. Começamos a fazer isso. No primeiro culto 6, no segundo 7, no terceiro 8, e eu falei: Jesus, me ajuda, me dá estratégia, porque eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é Deus. O Senhor é onisciente, onipotente, conhece todas as coisas. O Senhor é o dono da sabedoria, o Senhor é a própria sabedoria. E começamos a dar estudo sistemático na palavra e trazendo ensinos para a igreja. Já estamos com uma frequência de aproximadamente 48 membros no culto. E eu estou falando com o Espírito Santo esses dias. Teimei querer fazer uma campanha e Deus ainda fala. Isso que é maravilhoso. Ele falou: não termine de fazer a minha obra primeiro. Termine primeiro a minha obra, e depois que os crentes estiverem embasados na minha palavra, eu vou abrir as janelas do céu e vou abençoar a minha igreja com toda sorte de bênção. Oh, glória ao nome do Senhor. Era isso que Paulo tinha em mente. Ir a uma igreja que estava um pouco à deriva no ensino teológico cristão, e Paulo está indo lá para isso. Só que Paulo desejava ir pelos meios comuns. Ele queria ir com um barco, com uma embarcação. Só que Deus é o dono da igreja e não Paulo. Deus é o dono da igreja e não o pastor. O pastor é apenas a estrela sobre o catiçal, mas tem aleluia, que está no meio dos catiçais e no meio das estrelas, semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré. Ele ainda é o dono da igreja, ele ainda governa esta igreja. E eu creio que até o final desta mensagem, Deus há de liberar uma palavra de vitória, de libertação, de transformação sobre as nossas vidas. Então Paulo está fazendo a obra de Deus. Já tinha recebido uma surra. Já tinha recebido uma surra de 39 açoites, 40 com menos um. Na segunda vez, quando ele vai tomar a surra, ele grita: Romano! E entendem então os seus algozes que ele estava se declarando cidadão romano. E não podia se bater no cidadão romano. O algoz era morto se desse uma só chicotada no cidadão de Roma. E Paulo agora vai diante dos reis, Festo, Agripa e etc. E quando ele vai receber o açoite que ele grita, ele diz que está apelando para Roma. Porque quando Deus está no governo das coisas, as coisas não saem do jeito que nós queremos.